Se, por um ano, nos dedicarmos 1 hora por dia à verdade, para ler, meditar e praticar, iremos encontrar no próximo ano alguma medida de maior harmonia ou menor desarmonia. Para você que esse conteúdo faz sentido, existe agora uma forma simples de contribuir com o canal sem gastar nada mais por isso. Toda compra que você for fazer no Mercado Livre, Shopee ou na Magazine Luiza, clica no link da loja que está aqui no primeiro comentário. Fazendo isso, você compra normalmente, paga o mesmo valor, mas uma pequena comissão é gerada e enviada para fortalecer o canal. Bom, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco para trazer a sua visão de quem vive nesse estado desperto de consciência. Mestre, nós temos uma pergunta de um membro aqui no canal que fez o seguinte comentário: Mestre, como manter o autocontrole diante das dificuldades da vida? Ô Gilson, é bem interessante a nossa ideia. A ideia de estar no controle. Ou de precisar estar no controle. Assim, quando você fala em manter o controle sobre as situações, controle sobre as circunstâncias, controle sobre si mesmo, controle sobre o medo. Esse autocontrole sobre a dor emocional. Repare, a nossa crença comum é de que diante de estados nós podemos controlar. Assim você quer controlar também os pensamentos, não só os sentimentos, como as emoções, as sensações e assim por diante. Mas quem é o elemento presente para o autocontrole? Quando você está com raiva, repare, durante toda a nossa vida nós temos procurado exatamente isso, o autocontrole. Para diante da raiva, não fazer algo errado. Mas o que é raiva? Existirá uma separação ali naquele momento entre você e a raiva, quando a raiva acontece? Haverá uma separação ali? Quando você está com raiva, existe você e a raiva? Escute com atenção isso. Quando você está com medo, é verdade que tem você e o medo? Quando você esteve com medo da última vez, lá estava você e o medo? Ou você era o medo? Ou o medo era você? Repare que é exatamente assim que acontece. Quando a raiva está presente, não tem alguém. Quando o medo está presente, não tem alguém. Quando a tristeza está presente, não tem alguém. Você não pode falar de alguém triste sem a tristeza. Não pode falar de alguém magoado sem a mágoa. Não pode falar de alguém aborrecido sem o aborrecimento. Você pode imaginar alguém que se aborreceu, mas quando o aborrecimento está presente, não tem alguém separado do aborrecimento. Diante da tristeza, a tristeza é o triste. Diante da mágoa, o magoado é a mágoa. Diante do medo, o medo é o medroso. Não existe qualquer separação. Então, por que estamos falando de um controle? A ideia
do controle é a ilusão de um controlador para aquilo que deseja controlar. Mas, de fato, é assim que acontece? Essa é a real aproximação da experiência. Não é quando o pensamento se separa que surge a ideia de alguém para exercer o controle. Não é quando o pensamento sobre o medo aparece, quando o medo está presente, que aparece a ideia de alguém que está sentindo medo. A grande verdade é que, de fato, não existe tal coisa como uma separação entre esse que observa e aquilo que ele está vendo, entre esse que sente e aquilo que ele está sentindo. Porque, na verdade, só existe o sentir. É muito curioso isso. Quando você nomeia um estado, você já nomeia a partir da memória que você tem sobre aquele estado. É por isso que você chama esse estado de medo, não chama esse estado de tristeza. Ou aquele estado de tristeza você não chama de raiva. Porque é com base em experiências passadas de memória e, portanto, de pensamento, de lembrança, que surge esse elemento para classificar o estado, para nomear o estado. De outra forma, não existe nomeação. De outra forma, não existe qualquer separação. Repare o quanto isso é importante para irmos além dessa ilusão, a ilusão do controle, a ilusão de que o controlador está separado da coisa que ele controla. E por que isso é fundamental? Porque isso termina com essa ilusão da necessidade do controle, como também da necessidade de se livrar daquela condição, daquele estado. Então, nós estamos aqui já colocando para você de uma forma muito mais clara, ao mesmo tempo, dentro de uma profundidade que, em geral, nós não temos, para investigar como a mente está acontecendo para cada um de nós. Mas, de fato, ela está acontecendo assim. Quando você está triste, é a tristeza que está presente. Mas ela está sendo sustentada porque esse elemento já se separou para nomear esse estado e trazer elementos para sustentar, alimentar esse fogo, essa condição. Esse elemento é a memória. São as lembranças de alguém que lhe entristeceu ou de algo que lhe entristeceu. Mas quem é esse alguém? E o que é essa tristeza? Mas quando você aprende a olhar sem se separar, você elimina a memória, o passado, sobre essa experiência. Então, você está em um direto contato com a dor, com a sensação, com o sentimento, com a emoção, mas não tem o nome. Quando não tem o nome e não tem a história, repare, isso não se sustenta. Portanto, não se trata de controlar isso, de se livrar disso, mas de tomar ciência do que está aqui presente, sem se separar disso. Isso é autoobservação. Isso é autoconhecimento.
Acabamos de colocar para você o que é o autoconhecimento. Se autoconhecer é se dar conta desse mim, desse eu, que é só o estado presente. Não há uma separação entre esse mim, esse eu e o estado. Então, se você aprende a olhar sem classificar, sem sustentar pensamentos sobre isso, você não se separa. E quando você não se separa, esse estado se dissolve. Você não pode sustentar a raiva de uma pessoa sem ter pensamentos sobre ela. Observe isso. Para você sustentar a raiva de alguém, você tem que continuar tendo pensamentos sobre ela. Porque simplesmente é assim. Sem pensamentos sobre a pessoa, não há raiva. Se os pensamentos sobre aquela pessoa estão presentes, a raiva está lá. Mas se não há pensamentos sobre aquela pessoa, não há como esse estado que nós denominamos de raiva continuar. Esse elemento emocional requer o modelo de uma identidade que se vê presente a partir do pensamento, se defendendo, se justificando, se sentindo especial para não merecer aquilo, para não ter passado por aquilo. Então, quando você olha de perto, todo esse movimento é o movimento da continuidade do ego, desse eu, que não é outra coisa senão o próprio estado que está presente. É que esse eu se separa para sustentar o quadro, para sustentar o estado. Espero que isso não esteja confuso para você. Mas observe, entre fundo nisso. Nas próximas vezes que você se vê diante da raiva, não fuja da raiva, não escape da raiva, não nomeie esse estado e não coloque uma explicação intelectual, mental, de pensamentos sobre esse estado. E observe o que ocorre com o estado. Das próximas vezes em que você perceber esse estado de tristeza chegando, apenas observe. É uma sensação no corpo. É um estado no corpo. Quando isso se aproxima, um pensamento se aproxima para explicar o estado, para nomear o estado, para justificar o estado. É o pensamento da lembrança de alguém que lhe magoou, que lhe entristeceu. É que nós estamos sempre, escute isso com atenção, nós estamos sempre sendo capturados por pensamentos. Quando o estado se aproxima, é uma sensação no corpo. Nós temos primeiro uma sensação, que se transforma numa emoção, e é alimentado pelo pensamento. Então, esse estado aqui está presente e a ilusão de alguém para fazer algo contra isso, ou para explicar, justificar. Isso mantém a continuidade desse eu, a continuidade desse estado. É por isso que nós falamos em autocontrole, é por isso que nós falamos em nos livrar, em nos proteger, em nos defender. Mas quem é este eu? Veja, não há uma separação entre
esse que observa, e aquilo que ele está observando. Esse observador é aquilo que ele está observando. Mas quando não temos ciência disso, porque não há um olhar desta qualidade que é sem dar identidade a isso, nós nos confundimos e sustentamos a experiência, que é essa separação. Portanto, o que é se conhecer? É tomar ciência de como você está funcionando, psicologicamente, internamente. Isso é algo possível e algo necessário aqui nesse instante, momento a momento. Então, a mente se liberta desse modelo psicológico de conteúdo, de condicionamento. Ela silencia. Quando colocamos atenção sobre isso, quando aprendemos a olhar desta forma, sem colocar uma identidade presente, sem nos separarmos disso, sem nomearmos, sem sustentarmos pensamentos sobre isso, então a mente passa por uma mudança, um silêncio novo ocorre, um espaço novo acontece. Então temos a ausência desse modelo psicológico. Então a mente passa por essa mudança. Há um descondicionamento mental. Isso finaliza esse sentido do eu. Termina com este mim, com este ego, com este eu com raiva, com este eu triste, com esta pessoa magoada. A ciência de ser é algo quando o eu não está. Esta ciência de ser é aquilo que se revela aqui presente quando temos a mente livre desse fundo psicológico, livre desse condicionamento, livre desse modelo. A realidade sobre você é diferente da imagem que o pensamento tem sobre quem é você. É nessa imagem que o pensamento tem sobre quem é você que toda esta psicológica condição está acontecendo. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui do canal. Inclusive, esse é um dos benefícios que os membros têm, que é a resposta antecipada às suas perguntas, e ainda algumas delas a gente traz aqui para os vídeos. Além disso, os membros têm acesso a vídeos exclusivos. São vídeos especiais gravados em encontros presenciais com o Mestre Gualberto. Para ter acesso a todos esses benefícios, basta clicar aqui no botãozinho Seja Membro ou Participe, e pagando um pequeno valor mensal, já ter acesso a esses benefícios. Bom, mestre, a pergunta deste membro é a seguinte: Mestre, o que é a prática da autodescoberta? O Gilson, aqui esta segunda pergunta está diretamente atrelada a essa primeira parte do que foi colocado. Essa autodescoberta é a ciência do que estamos exatamente aqui colocando. Se autodescobrir é tomar ciência de como a mente está acontecendo, de como esse processo de pensar, sentir, agir está acontecendo aqui e agora, momento a momento. Então, se autodescobrir é ficar ciente. É olhar, é escutar, é perceber. É não se confundir, é não dar identidade. Veja, é não dar identidade a uma sensação, a um sentimento, a um pensamento. É só olhar, escutar, perceber. Então a mente se aquieta, o cérebro silencia. E todo esse conteúdo psicológico se dissolve.
Assim a mente é esvaziada de todo esse peso psicológico desta ego-identidade. Isso é o fim desse eu, desse mim, desse sentimento de pessoa como nós conhecemos. É o aparecimento de algo novo, né? O aparecimento da liberdade. É a ciência de ser. Esta ciência divina é a ciência de Deus. É a realidade que é você, em sua natureza verdadeira. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais transformadores do que os vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o Mestre responde ao vivo as nossas perguntas, e segundo, e muito mais impactante, é que pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de energia, um campo de poder, de presença e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de energia do mestre. E pegando essa carona com o mestre, sem nenhuma dificuldade, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter um vislumbre, uma compreensão real desses assuntos. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já aproveita e se torna membro do canal para ter acesso aos benefícios exclusivos e nos vemos no próximo vídeo.